para espionar os anúncios de vez em quando. Eu gosto muito desse novo site. Você escuta a palavra espião, lembra do quê? O famoso 007. A espionagem eletrônica não é coisa só da CIA e de outras agências. Se você pensa que espionagem é apenas coisa de livros e filmes, você vai se surpreender com o que eu vou te falar no decorrer desse vídeo. Essa prática, que já foi muito utilizada pelas antigas civilizações como Egito, Mesopotâmia e Império Romano, tornou esses povos vitoriosos de inúmeras guerras e conflitos. No entanto, seus métodos foram se sofisticando com o passar dos anos. Mas o objetivo ainda continua sendo o mesmo: coletar informações sobre inimigos ou rivais. E em meio a toda essa disputa comercial, a espionagem funciona como uma arma muito poderosa para os grandes players do mercado. Afinal, uma única informação pode fazer você ganhar muito dinheiro. Em contraponto, saber como se proteger é fundamental. Ah, mas se você acha que isso só acontece fora do Brasil, você está novamente enganado. Durante a minha investigação, eu encontrei casos de empresas brasileiras que utilizaram da espionagem para faturar muito dinheiro por anos. Durante o vídeo eu vou te contar os métodos de espionagem e como você pode usar dessa prática para se beneficiar. Antes de qualquer coisa, você precisa entender os motivos por trás dessas práticas. Até porque a espionagem pode envolver mais de uma razão. Isso pode envolver negócios, governos ou até mesmo motivos pessoais. Mas primeiro vamos focar na vantagem competitiva para o mundo dos negócios. As empresas podem recorrer à espionagem para obter informações sobre os produtos, estratégias e operações dos seus concorrentes. Assim como as antigas civilizações, o objetivo aqui é conseguir vantagem sobre o seu adversário. E isso pode fazer a empresa ganhar vantagem no mercado e antecipar as movimentações dos demais, ficando sempre na frente dos outros, o que consequentemente faz ela ganhar ainda mais dinheiro. Esses casos acontecem mais do que você imagina. O tempo todo, diversas empresas estão investindo milhões em dinheiro para desenvolver tecnologias que possam ser monetizadas. Mas essas mesmas empresas sofrem com a espionagem dos seus concorrentes. Pensa comigo, os concorrentes que obterem informações sobre essas pesquisas conseguem economizar tempo e recurso para utilizar na sua própria tecnologia existente. Imagine que você está em um período de negociação ou aquisição de um negócio. Se você souber informações privilegiadas do negócio, você terá uma posição muito mais favorável para negociar. Afinal, assim é muito mais fácil de se barganhar. Em 2001, foi revelado que a P&G havia se envolvido em atividades de espionagem contra a Unilever. A P&G admitiu que seus funcionários haviam obtido informações confidenciais sobre a estratégia de produtos, pesquisa e desenvolvimento da Unilever no setor de produtos para cuidados com o cabelo. Nessa época, as duas empresas competiam por esse segmento no mercado. Por isso, a P&G passou a espionar o desenvolvimento dos produtos da sua concorrente. Mas a Unilever percebeu que as informações haviam sido vazadas, e elas estavam nas mãos dos seus concorrentes. Após investigar o caso, foi descoberto que quem estava por trás era a P&G, e depois das acusações, a P&G se desculpou publicamente. No final das contas, eles resolveram o caso fora dos tribunais, com a P&G concordando pagar a indenização à Unilever. Bem, esse foi só um dos casos que acabou saindo na mídia. Na maioria das vezes, os casos de espionagem quase não são descobertos. Afinal, quem se arrisca a essa prática sabe das consequências. Por isso, realiza a espionagem de forma anônima, sem deixar rastros. Uma das consequências enfrentadas pela P&G, além da indenização que ela precisou pagar, foi o impacto direto na sua reputação. Nessa altura do vídeo você já percebeu que há inúmeras práticas de espionagem, e muitas delas são consideradas ilegais. Afinal, essa prática viola leis relacionadas à privacidade, propriedade intelectual e até mesmo segurança. A espionagem legal engloba a coleta de informações acessíveis, ou seja, aquelas que já estão públicas. Um exemplo disso são as pesquisas de mercado, que levantam informações sobre concorrentes e tendências de consumo. No entanto, essas informações não são confidenciais. Por outro lado, a espionagem legal busca obter informações de difícil acesso, geralmente sem o consentimento da parte que está sendo espionada. Tudo isso para conseguir vantagem competitiva ou até mesmo objetivos mais obscuros como chantagem e fraude. Por isso eu quero deixar claro que esse vídeo não tem a finalidade de incentivar ninguém a realizar espionagens ilegais e atos antiéticos. E os métodos apresentados nesse vídeo servem apenas para que você possa se proteger dos seus concorrentes.
players como Thiago Finch já falaram abertamente sobre essa prática e como isso ajudou a alcançar resultados fora da média. Particularmente, eu não posso revelar os métodos utilizados por ele, afinal eu não tenho acesso a isso, mas ele mesmo já declarou publicamente que utiliza da espionagem para obter informações importantes para ganhar vantagem competitiva no mercado digital. Ao tirar eu vou ser bem direto. Eu tô contratando espiões. E tô falando sério. Você deve pensar que isso é coisa de filme, né? Do James Bond, Ethan Hunt, Jason Bourne. Mas não. Ele já deixou claro que espiona grandes players de fora para identificar as novas tendências, e isso deixa seus próximos passos muito mais claros. Afinal, obter informações sobre os seus concorrentes e sobre o público-alvo é um fator determinante para faturar muito dinheiro. E fica óbvio que em seu último lançamento ele precisou contratar inúmeras empresas para investigar o mercado como um todo, tudo com o objetivo de identificar a demanda e saber a taxa do sucesso do seu produto. O que eu quero dizer é que essa prática muitas das vezes é esquecida por inúmeras pessoas, mas se bem feita de forma legal pode te fazer ficar na frente de 99% das pessoas. No entanto, poucas pessoas vão revelar isso, afinal nenhum CEO vai sair anunciando que a sua empresa pratica espionagem. Geralmente essa é uma abordagem sorrateira que é dita apenas em salas de reuniões, mas se você entender cada processo, método e situação, você certamente vai adquirir as informações que precisa para ficar mais próximo do seu objetivo. E claro, sabendo de alguns métodos você poderá se proteger dos seus concorrentes. Sem dúvidas, um dos principais motivos de espionagem no meio corporativo é para obter estratégias, produtos e planos de concorrentes. Isso pode envolver a coleta de informações sobre estratégias de marketing, lançamentos de produtos ou táticas de vendas e produção dos demais. O objetivo aqui é conseguir acompanhar o crescimento e identificar as tendências do mercado. Isso tudo é essencial para tomar as melhores decisões nos negócios. Saber de certas informações pode te ajudar a ficar na frente para escolher melhor o setor que você pode investir. É por esse motivo que você ouve constantemente sobre grupos de mastermind. Basicamente são grupos de pessoas que trocam informações valiosas. E dependendo da informação que você obter nesses grupos, o seu plano de negócios ficará ainda mais próximo do sucesso. Esse tipo de abordagem é muito utilizada para investidores. Warren Buffett, por exemplo, passa praticamente o dia todo sentado em seu escritório lendo notícias, e isso faz com que ele tenha uma vantagem em relação aos demais. Mas é claro que existem investidores que não utilizam apenas dos jornais como fontes de informações. Investidores do mercado financeiro utilizam da espionagem legal para conseguir vantagem e ganhar dinheiro nesse segmento. E apesar das informações privilegiadas serem consideradas crime, ainda assim é um método que muitos utilizam. Um exemplo claro disso foi em 2004, em que a empresária Martha Stewart foi condenada por mentir aos investigadores sobre as suas negociações de ações da Enclone Systems, uma empresa de biotecnologia. Ela vendeu suas ações antes das informações negativas sobre a empresa se tornarem públicas, evitando muito prejuízo. Thiago Finch é um exemplo da prática de espionagem. Por diversas vezes ele já mostrou alguns dos seus métodos de espionagem. E de acordo com o próprio Thiago Finch, essa prática foi fundamental para ele conseguir construir a sua fortuna. Afinal, anos atrás não se tinha informações sobre marketing digital como se tem hoje em dia. Foi então que ele percebeu que precisaria adotar algumas estratégias para conseguir as informações que precisava. Ele passou a acompanhar cada passo dos players gringos, e desde então ele descobriu ferramentas muito úteis para espionar as estratégias de players brasileiros e gringos. E através da modelagem ele conseguiu adaptar essas estratégias para o seu negócio. Até mesmo os grupos de mastermind serviram para ele buscar informações de valor. É claro que conforme ele foi aperfeiçoando essa prática, os seus resultados relacionados à busca de informações foram evoluindo, o que torna ele um player muito forte no segmento do mercado em que ele atua. Ok, agora você já sabe alguns dos métodos legais utilizados. Chegou o momento de eu revelar como alguns dos grandes empresários fazem para conseguir certas informações. Mas volto a repetir, muitos dos métodos apresentados não são permitidos. Por isso, eu não aconselho você utilizar desses meios, mas acredito que seja muito importante que você saiba sobre isso. O primeiro método já foi e ainda é um dos mais utilizados para espionagem corporativa. Ela na maioria das vezes acontece através de empregos de insiders, que é basicamente o recrutamento com um certo jogo de persuasão. Dinheiro. Das pessoas que trabalham na empresa-alvo para conseguir extrair algumas informações importantes da operação da empresa. E os motivos desses empregados da empresa-alvo aceitarem a fazer isso pode ser por dinheiro, vingança ou até mesmo planos melhores de carreira. Isso acontece praticamente o tempo todo no mundo empresarial, e dependendo da empresa pode gerar uma polêmica e tanto.
Certo, agora vamos descer um pouco mais a fundo nesse tema e entender mais sobre alguns métodos mais obscuros que acontecem. Isso envolve a invasão da privacidade da pessoa ou organização que está sendo espionada. Uma dessas práticas é a interceptação de comunicações. Isso envolve escutas telefônicas e até mesmo acesso a servidores de e-mail, e a forma que isso acontece varia muito. A interceptação pode acontecer por satélites, por exemplo. Através de sinais de comunicação é possível capturar informações codificadas por Wi-Fi ou Bluetooth. Muitas das vezes é possível rastrear toda a movimentação do alvo que está sendo espionada, através de softwares que permitem um acesso remoto. Mas esse método nem sempre é o mais utilizado, afinal esse é muito invasivo e tem grandes riscos de serem detectados. Com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento da inteligência artificial, os métodos de espionagem vêm se aperfeiçoando. Um dos meios de se obter informações é através da criptografia. O objetivo aqui é transformar dados criptografados para sua forma original. É um sistema incrivelmente complexo que envolve conceitos avançados de matemática. Por isso que na maioria das vezes é utilizado um computador e algoritmos muito potentes para acelerar esse processo. E agora com a inteligência artificial é possível analisar e extrair informações de imagens e vídeos. Tudo isso através de reconhecimento facial e análise de padrões. O processamento rápido da inteligência artificial permite que ela identifique os traços e os pontos-chave do rosto de alguém e comparem ao banco de dados de rostos conhecidos. E se você tem qualquer foto sua divulgada na internet, pode ter certeza que o seu rosto provavelmente está nesse banco de dados. A inteligência artificial consegue identificar texturas e formas de uma imagem a fim de identificar objetos e cenas como um todo. Logo após, ela faz um levantamento de comportamentos consistentes de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Através daí, é possível identificar algumas características de humor, hábitos e toques que uma pessoa pode ter. É claro que existem muito mais métodos de espionagem, no entanto uma delas me surpreendeu, mas vamos falar sobre ela depois. Voltando ao assunto sobre empresários que utilizam ou até mesmo são alvos de espionagem, Eu pratico espionagem. E quando eu faço isso, meu irmão, eu viro alguns negócios do avesso. Eu descubro quais ferramentas eles usam, qual o organograma da empresa, quais são seus funis de vendas, descubro até a cor da cueca dos donos e quantas amantes eles têm. Tudo. Bem, até mesmo o próprio Elon Musk pode sofrer as consequências da espionagem no mundo corporativo. Em 2018, saiu uma notícia contando um caso de espionagem envolvendo a Tesla, empresa no qual Elon Musk toma conta. O caso veio à tona por meio de um processo judicial movido pela ex-babá dos filhos de Lewandowski, Erica Wong, que alegou ter ouvido Lewandowski conversando sobre o suborno de um funcionário da Tesla. Tudo isso para obter informações sobre os caminhões elétricos semi da Tesla. Mas essa acusação ficou ainda mais interessante após os investigadores descobrirem que Lewandowski é acionista da Otto, uma empresa pertencente à Uber e focada na criação de caminhões autônomos, o que pode sugerir um motivo para a suposta espionagem. Só que é claro que players como Elon Musk não vão dar ponta sem nó. Eles sabem muito bem das intenções dos seus concorrentes, e por isso ele toma as devidas medidas de segurança para manter as informações sigilosas a 7 chaves. O primeiro passo para você se proteger de atividades como essa é ter a consciência de que elas existem, e acontecem muito. Pensa comigo, quando você está navegando na internet, você não percebe vídeos parecidos com os que já tinha visto? Como se um canal tivesse copiado de outro? O YouTube é um ótimo exemplo disso. O tempo todo criadores vigiam canais no mesmo segmento para modelar os vídeos com mais visualizações. E se os criadores fazem isso, o que impede de grandes empresas fazerem o mesmo? Mas ter consciência de que essa prática existe não é o suficiente. Além de se proteger com softwares de segurança e VPNs, você pode utilizar criptografia para proteger informações sigilosas. Basicamente, a criptografia vai converter dados em textos normais para um formato codificado. Outra medida que você pode adotar é passar a monitorar o tráfego de rede de Wi-Fi. Hoje em dia, existem softwares que identificam movimentações suspeitas que entram na sua rede. Bem, boa parte dessas medidas de segurança vai fazer você evitar ou dificultar inúmeras tentativas de espionagem envolvendo keylogger. E caso você não saiba do que eu estou falando, um keylogger é um sistema que identifica tudo o que você digita no seu teclado. Esse sistema pode ser instalado por vontade própria para conceder acesso para uma manutenção ou algo do tipo, ou para hackers e espiões acessarem dados sigilosos de maneira indevida. Essa prática de monitoramento se estendeu até para as pessoas que trabalham home office. Muitas empresas exigem a instalação desses softwares de monitoramento para saber o que os seus funcionários estão fazendo no período de trabalho. Essa prática permite os gerentes de equipe saber o que os seus funcionários fazem, veem e conversam através de keyloggers e prints de tela que vai diretamente para o gestor da empresa.
Esse novo método de gestão da empresa, apesar de ser novo, vem causando bastante polêmica por de certa forma invadir alguns traços de privacidade do seu funcionário. Mas como os tempos e hábitos estão mudando, novos termos e condições de trabalho vão vir a mudar também. Apesar de todas essas medidas de segurança te ajudarem a se proteger de possíveis tentativas de espionagem, nem sempre é possível ficar invulnerável a ferramentas de coleta de dados. Imagine se existisse uma ferramenta que, ao invés de tentar descobrir a sua localização ou identificar suas imagens, pudesse saber exatamente o que você pensa e como você pensa. E se eu te dissesse que essa ferramenta existe, e não só você, mas a maioria das pessoas utilizam ela quase que o tempo todo, sem ao menos perceber? Essa ferramenta é nada mais nada menos que o seu teclado virtual do seu celular. A princípio, a segurança e privacidade do seu teclado depende de quem desenvolveu o sistema operacional dele. Por exemplo, o próprio Google desenvolveu o Federated Learning, que é basicamente uma inteligência artificial que aprende por conta própria através do seu uso. Ou seja, quanto mais você escreve, o seu corretor identifica as palavras mais utilizadas em cada contexto. Conforme o tempo passa, essa inteligência vai saber tudo sobre você, identificando seus gostos, seus pensamentos, suas preferências de roupas, jogos e atividades que pratica. E no final de cada dia, essas informações são enviadas para o próprio Google fazer um levantamento de dados, e dessa forma aprimorar ainda mais o seu teclado virtual. Só que a grande questão é que essa mesma empresa está tomando um processo nos Estados Unidos por levantar dados pessoais até mesmo em janelas anônimas. Isso significa que mesmo com toda a sofisticação dos sistemas, ele ainda assim consegue ser falho. E quase que diariamente diversos dados sobre você é enviado para um banco de dados. Muitos inclusive são sem a sua permissão. Bem, e o resultado disso tudo? Basta olhar nas suas redes sociais. Se você repetir o nome de algum produto ou sequer pensar nele, com certeza vai aparecer no seu feed. Essa prática se tornou uma faca de dois gumes. Nunca foi tão fácil de se anunciar para um público específico. No entanto, sua privacidade passou a se tornar um produto para as grandes empresas de tecnologia. Cabe a você aprender a jogar esse novo jogo para construir um negócio. O que eu quero dizer com tudo isso é que a busca por informações pode valer muito dinheiro. E se você quer alcançar um mais alto nível de sofisticação no mercado, eu aconselho a começar a utilizar algumas práticas. Um deles é fazer parte de grupos de mastermind, para a troca de informações valiosas. E o simples fato de passar a acompanhar outros players através de informações públicas já vai te dar uma grande vantagem competitiva. E se você quer entender como Warren Buffett fez para conquistar bilhões de dólares apenas utilizando alguns princípios de espionagem legal, eu vou deixar um vídeo aqui na tela. Muito obrigado e até o próximo vídeo.